autoral está previsto na Lei 9.610 de 1998. A norma prevê uma série de direitos para a proteção de obras artísticas e intelectuais e ainda em que casos essas obras podem ser reproduzidas. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso com o Dr. Eduardo Licurgo Leite, ele que é advogado e também doutor em Direito Autoral. Doutor Eduardo, quais são os principais pontos dessa lei e ela também pode ser usada para casos de estrangeiros? Quando a gente fala que a Lei de 98 alterou algumas coisas, ela não altera a base do direito autoral. Ela altera algumas características que nós temos em razão de tecnologias ou de novas percepções, porque o direito autoral está muito ligado à tecnologia. Se a gente imaginar que no final do século XIX você não tinha concepção do cinema, mas você tinha fotografia, as obras eram pensadas sob o âmbito da tecnologia moderna, que naquela época era fotografia. Quando veio o cinema, ainda que o cinema mudo, teve que se repensar o direito autoral. O que era aquilo? Era uma sequência de fotografias? Não era. E elas foram evoluindo. Em 73, por exemplo, a gente tinha a ideia do cinema. Em 98, a gente tinha um pool de obras que ultrapassavam a obra cinematográfica. Então, se transfere e se cria um novo termo, se usa um novo termo que é a obra audiovisual, que é muito mais adequado do que cinema, muito mais adequado hoje do que aquele termo que vinha sendo usado e que era adequado para a época. Mas a gente tem, os direitos eles se mantiveram. Os direitos do autor. A figura do autor se manteve, ou seja, como sendo criador, a pessoa física que cria a obra. Os autores estrangeiros estão protegidos no Brasil, assim como os brasileiros estão protegidos lá fora. Nós fazemos parte de uma união, que é chamada União de Berna, que é exatamente uma convenção que se inicia em 1886 e a qual os países vão aderindo. Existem países como o Brasil que protegem as obras por 70 anos depois, até 70 anos depois da morte do autor. Então você tem o prazo da vida do autor mais 70 anos. Eu não gosto às vezes eu até brinco, as pessoas me perguntam qual o prazo de proteção. Eu falo 70 anos após a morte do autor. Isso é um pequeno equívoco. Porque o prazo de proteção, o autor não precisa morrer para começar o prazo de proteção, é a vida mais 70. Existem alguns outros países que já estão adotando uma postura mais vanguardista e protegendo por um prazo muito maior, que é de 99 anos, até 99 anos. O que constitui contrafação? A contrafação, no sentido amplo, é qualquer tipo de violação autoral. Então, violou direitos autorais, você tem a contrafação. Aí você enquadraria o plágio, a utilização abusiva, a suplantação da personalidade do autor, a própria pirataria, a reprodução indevida. Além de ser uma violação ao direito autoral, quais são outros prejuízos que a pirataria traz? O grande prejuízo da pirataria não é só ferir os direitos autorais, ou não é aquele prejuízo que a gente vê econômico, na economicidade da coisa. Porque o usuário pode dizer, não, pirataria não me traz prejuízo, até um benefício para mim, porque ao invés de comprar um livro por R$50, eu vou pagar 30. No meu bolso vai doer menos. Mas não é isso. A lei autoral, ela é formatada para estimular a produção intelectual. Nós abandonamos há muito tempo a sociedade do trabalho braçal. E passamos a ser uma sociedade de base intelectual, que combina o trabalho braçal, a força do homem do campo, com a inteligência, com as informações. Hoje a gente vive uma era digital, uma sociedade da informação. O bem mais precioso que muitos têm é a informação. O que faz o direito autoral? O direito autoral estimula as pessoas a criarem as coisas e a divulgarem as suas criações. Ele é uma ferramenta para o conhecimento, para a disseminação da cultura. Quando eu digo, olha, pode piratear ou pode plagiar, que não vai ter problema, eu estou desestimulando o criador. Se eu sou plagiado e eu não sou protegido, se eu escrevo um livro, gasto uma década da minha vida para desenvolver uma tese, ponho essa tese e alguém sai copiando a tese dizendo que é dele ou então vendendo e ganhando dinheiro às minhas custas, eu vou me desestimular a produzir qualquer outra coisa. O grande prejuízo é para a sociedade.
como um todo. Quais são as punições para quem reproduz ilegalmente alguma obra? Na lei, há a previsão de que elas respondam. Né? Elas são, via de regra, solidariamente responsáveis pelas violações que elas cometem. Quando eu digo solidariamente responsável, é que um editor que publicou uma obra que é plágio de outra, ainda que ele não soubesse, ele vai ser responsabilizado. A mesma coisa o importador e outros. A lei amarrou todo mundo ali. Se você tiver em depósito, se você tiver no seu computador, existem casos que teve um que o STJ julgou, que era uma questão da Microsoft. E a empresa falou, não, mas eu não sabia que o programa que estava aqui era pirata. Quem botou esses softwares aqui foi o meu empregado. Você responde, porque você tinha isso armazenado, tinha isso em depósito. A lei amarrou, né? De modo em que busca-se a conscientização. Mas eu costumo brincar que o trabalho de combate à violação do direito autoral, à pirataria, ele não é um trabalho muito fácil de ser feito, porque ele é baseado num tripé. Você tem que ter repressão, você tem que ter educação, talvez o mais importante dele é você educar, e você tem que ter a punição. Se você não repreende, o consumidor está ali fácil. Se você não educa, o consumidor vai querer. Se você não repreende, o vendedor está na rua. E se você não pune, para que você se deu ao trabalho? Né? Um dos grandes exemplos que a gente vê de redução de níveis de pirataria está na indústria de programas de computador. Num trabalho que não é um trabalho que dê resultado de uma hora para outra. Ele leva 1, 2 gerações até você conscientizar. O grande mal da pirataria, se eu for olhar sob um outro aspecto, é que ele é capaz de destruir indústrias formais. Como e para onde devem ser encaminhadas as obras para registro? Se for um programa de computador, é no INPI. Se for um livro, é na Biblioteca Nacional. Se for uma revista em quadrinhos, provavelmente na Biblioteca Nacional. Se for uma obra de arte, na Escola de Artes Plásticas do Rio, da Universidade Federal do Rio. Uma obra musical também na Federal do Rio. Então, vai depender da natureza da obra. Um audiovisual, muito provavelmente, no Ministério da Cultura, no setor de audiovisual. Então, depende da natureza. Se alguém me trouxer, eu tenho uma obra tridimensional holográfica aqui, eu vou tender a dizer que a Fundação Biblioteca Nacional, Escritório de Direitos Autorais.